E aí, gente, tudo bem com vocês? Há alguns dias eu já venho pensando em gravar esse vídeo para conversar, pelo menos com alguma pessoa que me assistir aí. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode servir, tá? Hoje eu quero abrir o coração e falar sobre algo que muitos vivem, mas que vivem em silêncio, né? Falar um pouquinho sobre a ansiedade. Eu também passei por isso e eu quero compartilhar com vocês como eu ainda convivo com ela, né? Não que tenha passado totalmente, mas como eu faço para, vamos dizer assim, sobreviver com ela. Até então, eu não sabia o que era ansiedade. Para mim, era uma coisa assim que nunca me afetaria, porque eu também não entendia, eu não sabia o que é que era. Mas eu comecei a trabalhar no consultório de pediatria em São Paulo. E quando eu arrumei o serviço, eu ia começar na semana seguinte, meu pai faleceu aqui em Lagoa de Roça, né? Foi uma correria muito grande para eu conseguir ir vir para cá, né? Porque eu e meu pai, a gente era muito colado, assim, vamos dizer. Depois eu posso trazer um vídeo mais complexo, mais explicativo. Eu vou tentar resumir aqui para não ficar muito grande e cansativo também. Possa ser que tenha parte 2, 3, e aí vocês que vão me dizer, pode mandar no direct o que vocês querem saber mais, até porque hoje em dia eu não tenho problema nenhum de falar sobre a minha vida. Eu não me importo de falar de nada, só que tem certas coisas que não envolvem só a mim, né? Então, tem coisas que eu não posso chegar aqui e contar tudo pra vocês, porque envolve outras pessoas, né? Então, eu trabalhava no consultório de pediatria, né? Ia começar na semana seguinte, na verdade. E quando eu retornei como é que eu falo? Daqui de Lagoa de Roça para São Paulo, porque agora eu tô aqui morando em Queimadas. É um bololô, minha vida. Quando eu retornei, né, para São Paulo, comecei a trabalhar no consultório de pediatria, ok? A doutora Isabel, que era assim uma patroa excelente. Eram 5 médicas, mas eu tinha mais contato com ela, com a doutora Caterine, doutora Juliana, eram as que eu mais tinha contato. Mas a doutora Isabel, assim, ó, ela tem um cantinho no meu coração, assim, que ela me ajudou em muitas coisas, que hoje em dia eu agradeço muito a ela, né? Teve um certo dia que eu tava na janela, assim, do 13º andar, e ela falou assim: Dri, eu acho que você tem ansiedade. Eu falei: hã? Ansiedade? Ela disse: eu acho que você tem ansiedade. Aí eu disse: como? Aí na época eu ainda tinha o convênio médico e tal. Ela disse: olha, eu vou começar a liberar você pra você procurar ajuda, porque eu tô vendo que você é uma pessoa muito ansiosa e tal. E a gente precisa tratar isso, né? Veio a morte do seu pai e tudo, aconteceu do jeito que aconteceu. Isso pode afetar muito você, já que você é ansiosa, e pode ficar um pouco pior. Vou começar a liberar você vai trabalhando no home office e tal, vai me avisando os dias que você for tendo consultas e tal. Assim eu fiz, fui atrás de ajuda, né, pra procurar entender o que era isso. Eu era uma pessoa, eu ainda sou, mas hoje em dia eu creio que um pouco menos, porque graças a Deus estou fazendo terapia, que sempre teve a cabeça muito acelerada, que pensava já nas coisas que ainda nem tinham acontecido, né? E isso acaba com qualquer pessoa. A pessoa que é ansiosa, ela sofre por alguma coisa que ainda não aconteceu, não é verdade? Se você tem ansiedade, esses sintomas que eu vou falar aqui, você pode entender que você também tenha a ansiedade. Coração acelerado, boca seca, suor frio, me sentia bem trêmula assim também,
sentia fortes dores de cabeça e fui encaminhada, fui para o psiquiatra. No psiquiatra eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Tomei muitas medicações assim que me deixava completamente dopada. E ele me encaminhou para o psicólogo, aí fiquei fazendo acompanhamento com o psicólogo e com o psiquiatra, né? E tratamento vai, tratamento vem, fui diagnosticada com uma depressão também. Por quê? Tava sentindo muita falta do meu pai, né? Eu vivi muitos anos da minha vida com o meu pai. Meu pai e minha mãe são separados, são separados, mas a maioria dos meus anos de vida eu vivi muito com meu pai. Então, a morte dele foi uma coisa que me deixou bem abalada. Então, eu entrei em depressão, né? Comecei a ter as crises de ansiedade, comecei a entrar em tratamento, medicação, muito remédio, né? Aí fui aprendendo a conviver com o transtorno bipolar, a ansiedade e a depressão, né? E depois que meu pai faleceu, com esses problemas que eu vinha tendo, tudo, eu engordei 25 quilos, nunca mais consegui perder, né? Porque a gente, quando perde alguma coisa, o ansioso principalmente, ele busca alívio em outra coisa. E eu buscava um alívio na comida, né? Nesse meio termo também fui atrás de tratar da saúde para saber minhas taxas e tudo. Entrei com endócrino, nutricionista e tudo. O psiquiatra me diagnosticou com compulsão alimentar. Foi uma fase terrível da minha vida, terrível mesmo. Quando for depois, eu posso vir aqui gravar um outro vídeo falando para vocês como que Deus e os meus cachorros me salvaram, tá? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mas vai ter a parte 2, tá? Eu vou começar a dividir, tanto é que vocês ainda vão me ver com a mesma roupa, tá? Eu já vou começar a gravar outra parte, para não ficar muito cansativo, tá? Eu vou postar um hoje, outro amanhã, e a gente vai conversando mais um pouquinho, eu vou contando um pouquinho da minha vida para vocês, até para aproveitar esse engajamento que eu tô tendo aqui. Foram quase 30 mil contas alcançadas esse mês. Não sei o que é que o pessoal tá gostando aqui, se as bobagens que eu posto, enfim, mas muita gente tá chegando, né? Muitas pessoas estão visualizando, então vamos aproveitar, né? E é isso, gente. Um cheiro, até o próximo vídeo. Em parte 2, como eu disse a vocês. Se você também luta contra a ansiedade, eu quero te dizer, você não está sozinho, tá? Busque ajuda, busque apoio, permita-se descansar, entregue suas preocupações a Deus, se valorize, tá? Sua vida não acabou, é uma fase, vai passar. Eu convivo com a ansiedade 24 horas do meu dia, todos os dias, e eu sei que não é fácil. Tem dias que eu tô com crise, né? Tem dias que você não quer levantar da cama, mas você tem que levantar. Tem coisa que não tem como ninguém fazer por você, você tem que ir atrás, né? E se você ficar na cama, vai ser pior. Então, procure ajuda, permita-se descansar, procure fazer o que você gosta. Eu mesmo, quando eu tô com uma crise de ansiedade muito forte, eu busco auxílio em Deus, primeiramente, nos meus cachorros, né? Eu tenho cachorro, então eles terminam que sendo um apoio emocional muito grande para mim, né? O bicho, o animal de estimação, seja qual for, é a melhor coisa para tratamento de ansiedade. Quem tem ansiedade, tem bicho, sabe o que eu tô falando. E quem não tem bichinho ainda, providencie se você tem ansiedade, porque é a melhor coisa. Como eu não tenho filhos humanos, né? Então eu trato os meus cachorros como se fossem meus filhos humanos, entendeu? Então, é um alívio muito grande.
Às vezes, quando eu tô em crise, eu procuro assistir algo que eu gosto, eu procuro escutar música, né? E é isso. Tô assim um pouco nervosa e tudo que eu tô contando que tá vindo na minha cabeça, assim, sem nenhum roteiro, nada, tá? Mas da próxima vez eu posso montar até um roteirinho melhorzinho, né? Escrever alguma coisa pra ir falando com vocês. Mas a parte 2 desse vídeo é isso, tá? Procure ajuda se você tem algum sintoma de ansiedade, se você suspeita que você tem ansiedade. Respire, é o que minha terapeuta fala. Adriana, respira. Respira, respira. Peça a Deus que vai dar tudo certo. Não adianta viver o que ainda não aconteceu. E é isso. Se você gostou do que eu falei aqui, compartilha, né? Comenta, deixa pelo menos um emoji aqui, tá? E conforme for vindo mais algum pensamento, eu venho aqui contar pra vocês, porque eu ainda tenho uma experiência que foi bem ruim na minha vida, de quando eu queria do 13º andar, e queria me jogar lá embaixo. Aí eu posso vir aqui contar pra vocês o que foi que aconteceu, quem foi que não deixou, né? E é isso. Um beijo, um cheiro e até o próximo.